A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado e bendito na santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos ler hoje Mateus 14, do 22 em diante. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém, amados? Aqui nós vemos na palavra do Senhor os nossos níveis espirituais, né, amados? Porque a escritura que Pedro era um homem muito parecido conosco, um indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos, porém se mostrava temeroso em outros. Às vezes demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter uma grande fé. Esse texto, ele nos dá bastante propriedade, porque Pedro e os outros discípulos estavam em um barco, no mar, lançado de um lado para o outro por um vento que surgia repentinamente. Enquanto observavam a tempestade, Pedro viu Jesus andando na direção deles, sobre as águas. Diante daquele quadro espantoso, uma pessoa caminhando sobre as ondas, Pedro expressou grande fé ao pedir: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas." Ele sabia não estar vendo um fantasma, e se aquele era realmente Jesus, então ele, Pedro, também poderia caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Pedro tinha fé para crer que com Deus tudo é possível. Obviamente, amados, quando Jesus disse "venha", o discípulo saltou do barco e andou sobre as águas na direção do Mestre. No entanto, quando a incredulidade brotou em seu coração, ele tirou os olhos de Jesus. Percebeu o vento soprando forte e o medo tomou conta de seu íntimo. Então começou a afundar. Sua capacidade de permanecer sobre as águas desapareceu no momento instante em que tirou os olhos de Jesus e fitou a tempestade ao seu redor. Pedro só foi salvo depois que clamou a Jesus por ajuda. O Senhor declarou que fora a dúvida e o medo de Pedro, ou seja, a sua falta de fé, a razão do discípulo ter perdido o poder sobrenatural para caminhar sobre as ondas. Deus queria que Pedro ingressasse em um novo território espiritual. Enquanto mantivesse os olhos longe das circunstâncias, seria bem-sucedido. Mesmo hoje, muitos crentes ainda não conseguiram alcançar tudo o que Deus tem preparado para o seu povo no campo espiritual. O Senhor não queria que Pedro limitasse o que ele desejava realizar naquele dia, e sente o mesmo com relação a nós. Ele deseja que enxerguemos além da tempestade, em busca de novos patamares espirituais. E quando isso acontecer, devemos levantar-nos e tomar posse desse novo nível espiritual, como Pedro fez quando andou sobre as águas, crendo que Deus satisfará as nossas necessidades e dons espirituais flutuarem através de nós. Não será fácil, amados. Para muitos cristãos é muito fácil e mais confortável permanecer exatamente onde estão, em vez de avançarem nesses novos níveis de crescimento espiritual. Eles sabem que assim que galgarem novo patamar, terão a responsabilidade de produzir novos frutos. Na verdade, não há limite para crescer, exceto as limitações que nós mesmos criamos. Devemos olhar diante e enxergar esses novos níveis espirituais.
os quais Deus deseja que conquistemos. O Senhor não quer que permanecemos alheios, assentados no barco, enquanto outros crentes alcançam novos patamares. Ele não deseja que fiquemos apenas observando os cristãos vitoriosos alcançando que nunca alcançaremos ao mesmo sucesso. Deus nos manda agir. Ele afirmou que tudo que possuir nos pertence. Não há limites. Pertence até onde você deseja ir. Siga em frente, amados, e tome posse da terra. Tome uma atitude e caminhe sobre as águas com Jesus. Amém, amados, por esta maravilhosa palavra em nome de Jesus.